Desde os primeiros registros de casos no Brasil, 5 meses atrás, a Covid apresentou comportamentos diferentes nas capitais brasileiras. E os gráficos baseados no número de mortes evidenciam o fracasso de muitas delas no combate à pandemia. As cenas que marcam a pandemia em cada cidade brasileira estão na memória. Milhares de covas abertas em cemitérios de São Paulo, corpos mantidos em caminhões frigoríficos em Belém, vítimas empilhadas e enterradas em valas comuns em Manaus. Mas à medida que o tempo vai passando, são os números e gráficos que revelam de forma mais clara a evolução e os estragos da Covid-19 em cada capital do país. E aí surgem perguntas como: por que cidades como São Paulo, que enfrenta a pandemia desde o começo, ainda tem um número elevado de mortes, enquanto em capitais como Manaus, a curva mostra um declínio acentuado do número de óbitos? Em Manaus, o eventual ou aparente benefício de as curvas já estarem na descendente, ele foi obtido às custas da vida de muitas pessoas, porque o número de mortes, ajustando para o tamanho da população, é um dos mais altos do Brasil. Manaus foi a primeira capital a enfrentar o caos na saúde, mas outras cidades também foram duramente afetadas pela pandemia, como Belém, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. Em comum, as curvas da média móvel de mortes dessas 5 cidades mostram que elas passaram a registrar queda depois de atingir um pico expressivo do número de mortes. Do pico até ontem, essa redução foi de mais de 90% em Manaus e Belém, mais de 80% em Fortaleza e Recife e de 66% no Rio. Nós não podemos pegar as cidades que já estão em declínio e usar como exemplo. Ao contrário, muitas das cidades que já estão em declínio é porque deixaram a epidemia bombar e aí teve um percentual alto da população infectada e aí sim os números começaram a cair. Segundo os infectologistas, vários fatores interferem no número de casos e mortes por Covid-19. A estrutura de saúde nas cidades, como o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes, a densidade demográfica, o número de pessoas que vivem numa determinada área, o percentual de idosos na população e, o mais importante, a forma como cada município respondeu à pandemia, com ou sem medidas de isolamento social. Esses fatores pesaram de forma diferente em cada capital. Quando a pandemia começou, Manaus tinha 37 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, uma das menores taxas do Brasil. A situação se agravou porque nenhuma cidade do interior do Amazonas tem UTI. E os pacientes dessas regiões tiveram de ser atendidos aqui. Em Fortaleza, durante o pico da pandemia, entre os meses de abril e maio, mais da metade dos hospitais públicos atingiram a ocupação máxima dos leitos de UTI. Teve paciente que morreu na fila à espera de internação. Fortaleza é a capital com maior densidade demográfica do país, fator que favorece a propagação do vírus. São quase 7.800 habitantes por quilômetro quadrado. O Rio de Janeiro também sofreu com a falta de leitos. A capital chegou a ficar com as UTIs da rede pública lotadas. Quando isso aconteceu, pacientes foram levados para os hospitais de campanha da prefeitura e da iniciativa privada. O governo do estado prometeu outras 7 unidades, mas apenas uma delas, a do Maracanã, estava funcionando. O Rio é a segunda capital com o maior percentual de idosos. 16% da população tem mais de 60 anos, a faixa etária com mais risco de complicações pela Covid-19. A gente sabe que existe pessoas de grupo de risco, mas o que a gente não pode deixar é que pessoas morram sem nenhum tipo de atendimento. Isso não é aceitável, não é ético e o gestor tem obrigação de se esforçar no sentido de reforçar as medidas de distanciamento e aumentar os leitos de terapia intensiva para que essas tragédias não ocorram em outras cidades do Brasil. Na cidade de São Paulo, que registrou o primeiro caso de Covid-19 há mais de 5 meses, o número de mortes vem caindo mais lentamente. Segundo os infectologistas, além do isolamento social, o reforço na estrutura hospitalar da capital paulista contribuiu para evitar uma situação de caos. Houve um aumento importante do número de leitos de terapia intensiva e, portanto, a cidade de São Paulo, em nenhum momento, teve filas importantes em termos de pacientes que necessitavam de leitos de terapia intensiva. Mas manter esses números ainda altos também não é sinal de sucesso, diz essa infectologista. Segundo ela, a dificuldade de baixar a curva mais rapidamente
pode estar ligada à migração dos casos de Covid-19 para a periferia, onde as pessoas têm menos condições de fazer isolamento social. Hoje as pessoas que estão morrendo, que morrem mais, são pessoas que precisam do atendimento público. E o que é isso? Muitas vezes é a demora dessas pessoas alcançarem esse sistema. Ou seja, quando ele vai para a unidade periférica, que depois ele é transferido para uma possível UTI, muitas vezes ele já vai num estado mais grave. Então, tudo isso deve corroborar com a manutenção ainda de taxas elevadas. As estatísticas oficiais mostram também que o aumento do contágio no Brasil está bem mais acentuado do que o aumento de óbitos pela Covid. Os números assustam. Mais de 2.400.000 brasileiros infectados. Quase 90 mil mortos desde o início da pandemia. A Covid-19 cresce em ritmos diferentes. Enquanto a média móvel de casos ontem foi 27% maior do que a registrada 14 dias atrás, a média de mortes teve crescimento de 1% no mesmo período, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A doutora Rosana Richman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, diz que o crescimento do número de casos tem a ver com a maior capacidade de diagnóstico da doença. O número de testes que estão sendo realizados nos últimos tempos aumentou muito. Então, quanto mais você testa a população, mais casos você vai notificar, mais gente você vai achar positiva. Até o mês passado, o Brasil fazia quase 7 testes por 1.000 habitantes. Hoje, essa taxa é de quase 12 testes. Apesar da evolução, os médicos dizem que ainda é pouco. Estamos atrás de países como os Estados Unidos e o nosso vizinho Uruguai. Outro fator que pode ter reflexo nas estatísticas é que, desde o mês passado, o Ministério da Saúde autorizou os médicos a notificar casos de coronavírus através de exames clínicos, sem necessariamente precisar de um teste para confirmação. Alguém que tem um quadro clínico de uma síndrome gripal, vamos supor que tem uma congestão nasal e perda do paladar, você não precisa mais fazer o teste para notificar esse caso como um caso de Covid. Sobre a menor variação do número de mortes, o professor de epidemiologia da USP destaca 2 hipóteses. O perfil dos pacientes, mais jovens do que no começo da pandemia e, portanto, com menos risco de morte, e um maior conhecimento da doença por parte das equipes médicas. A curva de aprendizado das equipes médicas foi melhorando com o tempo e hoje as pessoas estão morrendo menos nos hospitais do que no início da epidemia, seja aqui no Brasil ou seja em qualquer outro lugar. Mas os especialistas alertam. Então, lógico, é uma boa notícia que não está aumentando? É uma boa notícia, mas continuam morrendo mais de 1.000 pessoas, 1.000 brasileiros por dia até hoje. Então, se a gente não encarar isso com as maneiras mais rígidas em termos de protocolo, em termos de conscientização, esse número não vai abaixar e a gente não está confortável com isso. A melhor receita continua sendo a proteção. Porque não adianta você melhorar a qualidade da assistência médica se o número de casos continua aumentando, porque existe um número maior de contaminados. Então, o segredo de tudo é evitar ao máximo a contaminação. As secretarias estaduais de saúde de São Paulo e do Pará não enviaram os dados de hoje. Considerando então que nós não temos esses números desses estados, o levantamento do consórcio fechado às 8 horas da noite aponta 897 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19. O total de óbitos até agora no Brasil é de 88.634. O número de casos confirmados nas últimas 24 horas foi de 38.252. E o total de casos de Covid-19 no Brasil, desde o começo da pandemia, é de 2.484.649. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias está em 1.005, uma queda de 6% em relação à média de 14 dias atrás. Mas isso, pelos cálculos que nós fazemos, significa uma estabilidade pela margem de erro, seguindo a média móvel, a linha vermelha no nosso gráfico. Parece significar uma queda, mas significa uma estabilidade
nos óbitos neste momento no Brasil. Agora, um outro gráfico que mostra que a média móvel de casos nos últimos 7 dias alcançou 45.445, em uma alta de 25% em relação a 14 dias atrás. De São Paulo, vem um alerta importante. A Prefeitura fez um estudo que mostra que 40% dos infectados pelo novo coronavírus na capital paulista não apresentaram qualquer sintoma. Isso significa que eles poderiam estar transmitindo a doença sem nem saber que tinham sido contaminados. Daí a importância de todos usarem máscara, todos evitarem as aglomerações, Renata. Sim, e você queria chamar a atenção para uma informação sobre o estado do Rio de Janeiro, não é? Exatamente. O Rio de Janeiro passou hoje das 13 mil mortes causadas pela Covid-19, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio. E o número de casos confirmados se aproxima dos 160 mil. Vamos ver então no mapa a situação do Rio e de todos os estados. Hoje, 9 estados e o Distrito Federal estão com o número de mortes em alta. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Pará aparece como estando com óbitos em alta pelas informações que foram enviadas ontem. O crescimento no número de óbitos é mais acelerado em Roraima e também no Mato Grosso do Sul. Minas Gerais estava em estabilidade e agora está com o número de mortes em alta. 9 estados estão com estabilidade, quer dizer, não registram um aumento ou uma queda muito significativa na média diária de mortes. São eles Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amapá, Bahia, Paraíba, Piauí e Sergipe. São Paulo também está nesse grupo com base nas informações dos dados enviados ontem. Paraná e Amapá apareciam ontem com números em alta e agora estão com estabilidade nas mortes. Em melhor situação, com redução na média diária de mortes, estão agora 8 estados: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Aliás, Alagoas registrou hoje o menor número diário de mortes em 2 meses. As maiores quedas foram registradas no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Mato Grosso, que ontem tinha estabilidade na média diária de mortes, agora está no grupo de estados da cor azul com queda. Uma força-tarefa com profissionais da saúde desembarcou hoje em Mato Grosso para atender comunidades indígenas. O avião das Forças Armadas trouxe testes rápidos, remédios e equipamentos de proteção. 24 militares, entre médicos, enfermeiros e técnicos do Ministério da Saúde e da FUNAI, vão trabalhar em 2 postos de campanha, montados em aldeias Chavante. A etnia é uma das mais afetadas pela Covid no país. São 337 infectados e 47 mortos, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Aqui para vocês verem, nós estamos fazendo cova aqui no cemitério, aguardando, esperando, porque sabemos que vai vir mais morte. O drama dos Chavantes se espalhou por outros povos que vivem em Mato Grosso. O ritmo de contágio se acelerou em junho nos centros urbanos do estado e agora são os indígenas que estão cada vez mais expostos à doença. São 850 infectados, um problema novo que é agravado por outro antigo, a falta de estrutura. No Parque do Xingu, o único carro disponível foi recolhido pela FUNAI há meses. O médico, enfermeira, gente de saúde está com dificuldade de ir atender outros povos, né? Porque é muito arriscado a gente transportar de moto e outros caminhão que tem caçamba grande, não tem como a gente transportar pacientes nesse carro. Outra dificuldade é a mudança de costumes. Nessas imagens, a aldeia chora a morte de um dos líderes pela Covid. As aglomerações são um risco. Em 20 dias, o número de indígenas mortos por Covid quase dobrou. A gente precisa avançar com as informações, com as orientações, com a garantia das equipes em áreas, com a estrutura para esse atendimento, com o medicamento após a confirmação e, principalmente, os testes continuam sendo uma necessidade real e urgente.